Foi de brincadeira, foi de brincadeira. Tive uma vez e me apaixonei. Tive uma vez e me apaixonei. Foi de brincadeira, Foi de brincadeira. Tive uma vez e me apaixonei. Tive uma vez e me apaixonei. tão engraçadinha, menina, tão engraçadinha. Eita, pera. A aula já começou. Eita, estava gravando e eu nem tirei a música da molecada, né? É porque eu sinto falta do barulho de vocês, das nossas brincadeiras. E aí hoje resolvi ouvir molecada pra me sentir um pouco criança novamente, tá? Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, vamos pegar o material, tá? Vamos pegar nosso caderno, nosso módulo, vestir a farda de vocês. E hoje nós estamos na quarta aula de língua portuguesa. Olha aí que maravilha. Professor Jean Anderson Santana chegando. E para começo de conversa, nossa aula de hoje vai estar localizada aqui na página 59 do módulo de vocês. Eu já estou aqui com o meu, abertinho. Façam o mesmo, tá? Para que vocês consigam acompanhar o assunto e depois estarem resolvendo os exercícios. E por falar em exercício, tem muita gente que não me mandou ainda, tá? Então, continuem enviando, tá? Quem não enviou, enviar os exercícios para que vocês fiquem tudo, joinha, tudo ok, belezinha? Pessoal, aqui na página 59, hoje nós vamos estudar sobre verbos irregulares, beleza? Mas, professor, antes de saber o que é um verbo irregular, o senhor pode relembrar para a gente o que é um verbo? Claro, vamos lá. Lembram que nós estudamos sobre frase, e aí nós vimos a diferença entre frase nominal e frase verbal? Frase nominal era aquela, onde eu só tinha nomes para formar a minha frase. Já na frase verbal, eu tinha a presença de alguém chamado verbo. E esse verbo, ele poderia indicar algumas coisas ali dentro daquela frase. A primeira dela é que um verbo ele é responsável por expressar uma ação. Como assim, professor, ação? Vamos lá, um exemplo. João comeu bolo. Não. Vamos fazer outra, tá? João comeu o bolo de morango. Agora sim, que eu queria especificar qual bolo que João comeu, tá bom? Então, João comeu o bolo de morango. Pegando essa frase, nós observamos que ela é uma frase verbal, porque está indicando uma ação aí que João está fazendo no momento, ou que ele já fez, no caso, uma ação no pretérito, não é isso? Porque João já realizou essa ação. E que ação foi essa? Foi a ação de comer. Ele comeu o bolo. Então eu vejo que num primeiro momento o verbo serve para expressar ação, ações que nós realizamos, que nós fazemos durante o nosso dia, durante a nossa fala, tá? Durante nossas vivências. Uma segunda expressão que o verbo adquire é a noção de fenômeno da natureza. Como assim, professor? Fenômeno da natureza. Olhando aqui pela minha janela, eu vejo que está ventando muito. Então, olha, ventando, ventar, aqui é uma ação da natureza, né? Um fenômeno da natureza e não do homem. Quando eu digo assim, hoje choveu em Petrolina. Ultimamente tem chovido, né? Mas a gente passa um calor terrível, menino. Mas, choveu em Petrolina hoje. A palavra choveu,
indica aí um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Então, o verbo ele também pode ser usado em fenômenos da natureza, para expressar fenômenos da natureza. Então, os verbos relampejar, trovejar, ventar, chover, são exemplos desse tipo de verbo, certo? Por último, o verbo também ele pode expressar o estado como eu e você nos encontramos. Agora, por exemplo, eu posso dizer que eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque estou aqui novamente com vocês. E eu aposto que vocês também estão bem felizes por estarem assistindo mais uma aula de língua portuguesa. Ó, tá vendo aí? É pra estar feliz, viu? Mas aí, quando eu falo assim, eu estou feliz, a palavra estou aí, ela vem de uma outra, estar. Estar é um verbo que indica o estado, o modo como nós nos encontramos. Então, verbos que indicam modo, a maneira que nós nos encontramos, o estado das pessoas, também são considerados verbos, tá bom? Pessoal, e aí quando eu falo em verbos, eles podem ser de duas maneiras. Nós temos dois tipos de verbos: verbos regulares e verbos irregulares. O que quer dizer cada um? O verbo regular é aquele que o seu radical permanece o mesmo quando eu vou conjugá-lo. Quando eu coloco na conjugação, primeira pessoa, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. O radical do verbo continua o mesmo. Exemplo, pegando o verbo aí, cantar. Se eu for conjugar esse verbo, ele vai continuar com o seu radical, que é a sua raiz, a sua parte, digamos assim, mais importante. Vê, cantar, o radical aí vai ser cante. Quando eu conjugo na primeira pessoa, eu canto. Cante não mudou, continuou o mesmo. Se eu conjugo na terceira do plural, por exemplo, nós cantamos. Veja, cantamos. Continuo com o meu radical, cante aí. Belezinha? Então, um verbo regular, ele não altera o seu radical no momento da conjugação verbal. Então, enquanto os verbos regulares alteram seu radical, os irregulares, que é o nosso assunto de hoje, o que é que eles fazem então com o radical? Como é que está o radical deles no momento da conjugação? Se eles são irregulares, o seu radical não permanece o mesmo no momento que eu conjugo. Ou seja, um verbo irregular é aquele cujo radical se altera no momento da conjugação verbal. Hoje nós vamos estudar 3 verbos irregulares aqui no livro de vocês. Verbo dar, verbo saber e verbo poder. Nós vamos observar que no momento que nós colocamos eles nas tabelinhas das conjugações verbais, o seu radical se altera. O radical de ambos vai ter uma mudançazinha, tanto nas terminações quanto no próprio radical. Pessoal, nós temos aqui um primeiro exemplo de verbo irregular, o verbo dar, que veio aí na página 9 do módulo de vocês. Eu quero que vocês percebam a questão da terminação desse verbo. Por exemplo, o verbo dar tem o seu radical,
assim. Porém, quando nós conjugamos ele, vejam aqui, ó, eu, tu, ele, nós, eles, vai ocorrer alguma mudança na raiz, no radical desse verbo. Por exemplo, ó, na primeira pessoa, eu dou. Veja aqui era terminado, ó, com A. Nós já vemos uma modificaçãozinha aqui, ó. Novamente, uma segunda modificação, nós vamos perceber aqui, ó, na segunda pessoa do plural, vós deis. Observe que houve uma modificação na raiz do nosso verbo, tá bom? Aí, galera, o mesmo acontece com o verbo saber. Aqui eu escolhi o tempo pretérito perfeito, tá? Para nós analisarmos. Vocês vão observar aí no módulo que ele está conjugando o verbo saber apenas na primeira pessoa de cada tempo verbal, tá bom? Então, ó, ele vai estar mostrando para vocês em uma tabelinha. Aqui eu peguei colocando as demais pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Lá no módulo está conjugado apenas na primeira pessoa em diferentes tempos verbais, tá bom? Aqui o verbo saber, ele teve uma modificaçãozinha, ó, veja. Nós mudamos aqui, ó, o seu radical. Lá ele estava escrito com a vogal A. Quando foi conjugado, olha como ele ficou. Já teve modificações, ó. Olha só. Eu soube, tu soubeste, ele soube, nós soubemos, vós soubestes, eles souberam. Por exemplo, se eu fosse falar na primeira pessoa, usando o tempo pretérito imperfeito, aí no módulo vocês vão ver que está assim. Eu sabia. Então veja, ó, ele preservou esse radical aqui. Mas quando eu falei no pretérito perfeito, já houve essa mudança. Eu soube. Não muito diferente dos outros dois verbos que nós já vimos, com o verbo poder ocorre a mesma coisa, ó. Veja lá como é o radical dele. Nós temos, ó, POD. Mas quando nós vamos conjugar em algumas pessoas, em alguns determinados tempos verbais, nós vamos observar que esse radical ele passa por algumas modificações. Observe na primeira pessoa do presente, ó. Eu posso. Veja, houve a mudança. Agora, olha só quando eu vou para primeira pessoa no tempo pretérito perfeito. Eu pude. Vê, já houve mais uma mudança, ó. Quando eu vou conjugar aqui, ó, na primeira pessoa, usando o tempo pretérito imperfeito. Eu podia. Veja, aqui o radical ficou preservado, né, ó. Pode, podia. Já aqui, ó, no pretérito mais que perfeito, pudera, ele mudou novamente. Então é isso, gente, ó. Os verbos irregulares, eles vão ter o seu radical modificado no momento da conjugação. Então vocês viram aí a diferença. Lembrando, regulares não modificam-se os seus radicais no momento da conjugação. Irregular, o radical modifica. Foi o que nós vimos na aula de hoje, ó, o verbo dar, saber e poder. Quando foram conjugados em diferentes pessoas e tempos verbais, o seu radical sofreu alguma alteração.
Essa foi mais uma aula, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejam, assistam quantas vezes for necessário. E qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau!